Meu neto implorou: "Vó, não tome os remédios da mamãe." Quase não acreditei, mas ainda bem que ouvi. "Ela não vai aguentar muito mais tempo, Rick. A mamãe já está bem fraquinha." Era Carla sussurrando no telefone na madrugada, quando pensei que eu estava dormindo. Minha própria filha falando da minha morte como quem comenta o tempo. Naquele momento, aos 70 anos, com a mente mais afiada do que nunca, até começar a tomar os remédios que ela preparava com tanto carinho, percebi que quem eu mais amava no mundo estava me matando aos poucos. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história e se já passou por algo parecido com pessoas da sua família, porque o que vou contar aqui vai mexer com você de um jeito que talvez não esperava. Meu nome é Célia Carmen Cardoso. Hoje tenho 71 anos, mas essa história começou no ano passado, quando ainda tinha a esperança de que tudo fosse apenas paranoia de velha. Morava sozinha na minha casa própria aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, numa rua tranquila do Jardim Santa Rosália, a mesma casa onde criei meus 2 filhos depois que meu marido João morreu há 3 anos. Era uma vida simples, mas digna. Aposentada da direção da Escola Estadual Professor João Batista, onde trabalhei 35 anos educando centenas de crianças, eu tinha minha independência, minha rotina, minha dignidade intacta. Dirigia meu Fiat Palio azul para fazer compras no supermercado da cidade, cumprimentava os vizinhos nas ruas estreitas do bairro, escolhia pessoalmente cada fruta e verdura nas quitandas do centro. Cuidava da horta no quintal com o mesmo carinho que dedicava aos alunos. Plantava tomate cereja, alface crespa, salsa, cebolinha e manjericão, orgulhosa de cada folhinha verde que brotava. Toda quinta-feira era sagrada. Jogava buraco com minhas amigas, Dona Lourdes e Dona Carmen, no centro comunitário, onde ríamos, fofocávamos e dividíamos quitutes caseiros. Administrava sozinha minhas finanças, checava extrato bancário, pagava contas em dia, controlava cada centavo da minha aposentadoria e da pequena poupança que juntei ao longo de décadas de trabalho. Não era rica, mas tinha dignidade, independência, propósito. Acordava quando queria, comia o que tinha vontade, saía quando bem entendia. Que vida boa era aquela! Que liberdade preciosa eu tinha! Que saudade imensa tenho daquela mulher forte, lúcida e dona do próprio destino que eu era. Carla sempre foi minha filha mais próxima, a menina dos meus olhos. Aos 45 anos, trabalhava meio período como auxiliar de dentista numa clínica no centro da cidade, num consultório pequeno, mas bem movimentado na Rua da Penha. Depois do divórcio traumático que passou no ano anterior, o ex-marido a deixou por uma mulher mais nova depois de 18 anos de casamento. Eu me tornei seu refúgio emocional, sua confidente, seu porto seguro. Conversávamos quase todo dia por telefone, ligações que duravam horas, onde ela desabafava sobre as dificuldades financeiras, a solidão, os medos de recomeçar a vida na meia-idade. Ela vinha almoçar comigo religiosamente todos os domingos, sempre carregando uma sobremesa da padaria e flores baratas do mercado central. Me ajudava com as compras pesadas, carregava os sacos de cimento quando eu reformava alguma coisa em casa, me acompanhava nas consultas médicas mais importantes. Demonstrava carinho genuíno, perguntava sobre minha saúde, elogiava minha comida, me abraçava ao chegar e ao sair. Era uma filha carinhosa, atenciosa, presente na minha vida de todas as formas que uma mãe poderia desejar. Pelo menos era o que eu acreditava piamente, com toda a ingenuidade do amor maternal cego. Gabriel, meu neto de 22 anos, filho do meu outro filho Roberto, que mora em Campinas, estava no 4º ano de Química na Unicamp. Um menino brilhante, dedicado aos estudos, que me visitava nas férias e sempre me impressionava com sua inteligência. Mas eu não imaginava que seria ele quem salvaria minha vida e descobriria a verdade mais dolorosa que uma mãe pode enfrentar. Tudo começou com uma tontura estranha. Era uma manhã de domingo, 3 de março. Ainda lembro claramente da data, porque foi o dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Senti o mundo girar violentamente ao me levantar da cama para ir ao banheiro, como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Precisei me agarrar na cômoda para não cair. Não era uma tontura comum.
Aos 70 anos, já havia experimentado tonturas ocasionais, coisa normal do envelhecimento. Mas aquela era diferente, assustadora, como se meu cérebro não conseguisse processar onde eu estava. Meu coração disparou de medo. E se fosse mesmo um AVC? E se fosse o início de algo grave? Liguei para Carla com as mãos tremendo, a voz embargada de preocupação. Filha, estou passando mal, sinto que algo não está certo. Em menos de 1 hora, ela estava batendo na minha porta, ofegante, como se tivesse corrido os 3 quilômetros que separavam sua casa da minha. Carregava uma sacola plástica da farmácia São João e aquele sorriso protetor que sempre me tranquilizava desde que ela era pequena. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha assim. E se fosse um AVC? E se a senhora caísse e ninguém soubesse? Carla falava enquanto media minha pressão com um aparelho digital que trouxe. Olha só, 16/10. Está alta demais. A senhora precisa de cuidados médicos? Naquele momento, tudo parecia tão natural, tão lógico. Uma filha preocupada com a mãe idosa. Como eu poderia desconfiar? Como uma mulher que dedicou a vida inteira a proteger e educar crianças poderia imaginar que sua própria filha seria capaz de algo tão monstruoso? Vou ficar aqui alguns dias para cuidar da senhora até melhorar, disse ela, já acomodando suas coisas no quarto de hóspedes. Trouxe uns remédios naturais que vão ajudar com a pressão e a tontura. O doutor Ricardo da farmácia me recomendou. A senhora confia em mim, não é? Claro que eu confiava. Era minha filha. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Carla acordava cedo, preparava meu café da manhã, organizava meus remédios em potinhos separados para cada período do dia, fazia compras, limpava a casa. Eu me sentia cuidada, protegida. Que sorte tenho de ter uma filha tão dedicada, pensava enquanto ela me trazia o copo d'água com os comprimidos coloridos. Toma tudo, mãe. São vitaminas e remedinhos para o coração. Vai fazer bem, ela dizia com aquele carinho que me derretia por dentro. Mas 1 semana depois, eu não estava melhor. Estava pior. As tonturas aumentaram. Minha memória começou a falhar de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Esquecia conversas que tinha tido no mesmo dia. Perdia objetos pela casa, me confundia com datas. Uma manhã, acordei sem saber que dia era. Fiquei apavorada. Seria o início de uma demência? Seria Alzheimer como minha mãe teve? Calma, mãe. Isso é normal da idade. Por isso preciso ficar aqui cuidando da senhora, dizia Carla, sempre pronta com uma explicação tranquilizadora e mais um punhado de comprimidos. Eu tentava ler, mas as letras pareciam dançar na minha frente. Tentava cozinhar, mas esquecia o que estava fazendo no meio do processo. O Fiat Palio ficou parado na garagem porque Carla disse que eu não tinha mais condições de dirigir. As amigas do buraco ligavam perguntando por que eu não aparecia mais, mas Carla atendia e dizia que eu estava passando por uns problemas de saúde e precisava de repouso. Em menos de 1 mês, eu havia me tornado uma sombra de mim mesma. A senhora precisa assinar uns papéis para eu poder cuidar das suas finanças também, Carla sugeriu numa tarde de abril, colocando uma procuração na minha frente. É só uma formalidade para eu poder pagar suas contas e cuidar do banco enquanto a senhora não está bem. Minha mão tremia ao assinar. Não pela idade ou pela doença, mas por uma sensação estranha no fundo do peito, como se alguma coisa não estivesse certa. Mas o que poderia estar errado? Carla era minha filha. Ela estava sacrificando seu tempo, seu trabalho, para cuidar de mim. Como eu poderia questionar sua dedicação? Pronto, mãe. Agora pode ficar tranquila. Eu cuido de tudo. E foi aí que percebi algo que me arrepiou. Havia alegria nos olhos dela. Não o alívio de quem ajuda, mas a satisfação de quem consegue algo que queria há muito tempo. Maio chegou e eu estava irreconhecível para mim mesma. Dependia de Carla para absolutamente tudo. Para me lembrar de tomar banho. Às vezes passava 2, 3 dias sem sentir necessidade. Para me ajudar a escolher roupas limpas, porque não conseguia mais distinguir entre uma blusa suja e uma limpa. Para me levar ao banheiro durante a madrugada, porque me perdia no corredor da própria casa. Minha independência, construída ao longo de 7 décadas de vida, havia evaporado como água no sol escaldante do interior paulista. Eu,
que por 35 anos comandei uma escola estadual com mais de 800 alunos e 45 professores, que resolvia conflitos, administrava orçamentos, tomava decisões importantes todos os dias, agora não conseguia nem mesmo preparar um café simples sem confundir açúcar com sal, ou esquecer a chaleira no fogo até a água evaporar completamente. Era humilhante, era aterrorizante. Era como assistir minha própria personalidade se dissolver em câmera lenta, dia após dia, comprimido após comprimido. As visitas de Gabriel durante as férias de meio do ano trouxeram a primeira luz naquele túnel escuro. Ele chegou em junho num sábado ensolarado, mas seu rosto se transformou assim que me viu. Vó, a senhora está bem? Está muito diferente do Natal passado. Carla se apressou a explicar. Sua avó está com uns probleminhas de memória, Gabriel. Coisa da idade mesmo. Mas estou cuidando bem dela. Mas Gabriel me observava com aqueles olhos curiosos de quem estuda ciência, fazendo perguntas que Carla respondia rápido demais, como se tivesse decorado as respostas. Durante o almoço, ele reparou na quantidade de remédios que eu tomava. Nossa, vó, são muitos comprimidos. A senhora lembra para que serve cada um? Eu olhei para os potinhos organizados na mesa e senti um vazio na mente. Não lembrava. Nem mesmo sabia quando tinha começado a tomar tantos medicamentos diferentes. São para pressão, para o coração, vitaminas, coisas que o médico passou, murmurou Carla, recolhendo rapidamente os frascos. Melhor não mexer na organização deles. Naquela noite, Gabriel veio conversar comigo no meu quarto. Carla havia saído para comprar pão na padaria da esquina. Vó, a senhora se lembra como era antes de ficar doente? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento, foi como se uma névoa se abrisse na minha mente e eu conseguisse enxergar claramente. Lembrei da mulher forte que eu era, dirigindo meu carro, cuidando da horta, jogando baralho com as amigas. Era como lembrar de uma vida anterior. Eu lembro, meu querido, eu era diferente, era forte. E quando começou a se sentir assim? Pensei com dificuldade. As memórias estavam embaralhadas, mas havia uma coisa clara. Tudo tinha começado depois daquela tontura de março, depois que Carla se mudou para cá. Foi depois que sua mãe começou a cuidar de mim, respondi. E ao falar essas palavras em voz alta, senti um arrepio de medo percorrer minha espinha. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, segurando minha mão. Quando Carla voltou da padaria, ele já havia retornado para o quarto de hóspedes, mas alguma coisa havia mudado no ar da casa. Eu podia sentir. E vocês, o que fariam se começassem a desconfiar que a pessoa mais próxima de vocês não é quem aparenta ser? Na semana seguinte, Gabriel inventou desculpas para voltar mais vezes. Dizia que queria aproveitar as férias para ficar mais próximo da família, mas eu percebia que ele me observava de um jeito diferente, como se estivesse estudando alguma coisa. Reparava nos meus remédios, nas minhas reações, na forma como Carla se comportava quando ele estava por perto. Mãe, acho melhor Gabriel não ficar vindo aqui tanto, comentou Carla numa tarde. Pode cansar a avó, né? Ela precisa de tranquilidade. Mas Gabriel continuava aparecendo, sempre com uma desculpa. Trouxe um livro, queria ajudar na horta, queria aprender a fazer o bolo de fubá que eu fazia quando ele era criança. Cada visita parecia uma investigação silenciosa. Foi numa quinta-feira de julho que tudo começou a mudar de verdade. Carla tinha saído para trabalhar. Ela havia voltado ao emprego meio período, disse que precisava da renda. E Gabriel apareceu na hora do almoço. Vó, posso ver os remédios que a senhora toma? Meu coração disparou. Por que ele queria ver meus remédios? Estou estudando farmacologia na faculdade, lembra? Só quero entender melhor o tratamento da senhora. Com mãos trêmulas, mostrei os potinhos coloridos. Gabriel pegou cada frasco, leu os rótulos com atenção, fotografou discretamente cada um com o celular. Sua expressão ficava mais séria a cada remédio analisado. Vó, a senhora lembra quando foi ao médico pela última vez? Tentei lembrar, mas minha mente era uma confusão. Médico? Quando? Onde? Carla disse que me levou, mas eu não lembro muito bem. E a senhora tem as receitas desses remédios? Procuramos pela casa, mas não encontramos nenhuma receita médica.
Todas as caixas dos medicamentos estavam sem identificação de farmácia, como se tivessem sido retiradas de embalagens originais e recolocadas em potes genéricos. Vó, vou fazer uma coisa. Vou pegar amostras pequenas de cada remédio para analisar no laboratório da faculdade. É só para ter certeza de que tudo está correto com o tratamento. Não entendi bem o que ele queria dizer, mas confiei. Gabriel sempre foi um menino responsável, dedicado. Se ele estava preocupado, talvez houvesse motivo para a preocupação. Enquanto ele coletava pequenos pedaços de cada comprimido em saquinhos plásticos, me senti como se estivesse acordando de um sonho muito longo e confuso. Pela primeira vez em meses, minha mente parecia mais clara, como se a presença de Gabriel trouxesse algum tipo de proteção. Não conta para a mamãe que peguei os remédios, tá, vó? Ela pode ficar brava, achando que estou interferindo no tratamento. Prometi que seria nosso segredo, mas no fundo do peito, uma sensação terrível começou a crescer. Por que seria um segredo? Por que Gabriel estava tão preocupado? E por que, pela primeira vez em meses, eu estava conseguindo pensar com clareza? Aquela noite, depois que Carla voltou do trabalho e preparou meus remédios da noite, como sempre fazia com aquela rotina mecânica que eu começava a achar estranha, fingindo o carinho maternal de sempre, mas com gestos que pareciam cada vez mais automáticos, observei seu rosto com olhos diferentes. Havia alguma coisa ali que eu nunca tinha percebido antes, ou talvez minha mente drogada não conseguisse enxergar até então. Uma impaciência mal disfarçada quando eu demorava para engolir os comprimidos, como se ela tivesse pressa de me ver medicada. Uma ansiedade estranha quando eu fazia perguntas sobre minha condição de saúde, como se temesse que eu descobrisse algo inconveniente. Um brilho nos olhos quando falava da minha piora, como se houvesse satisfação onde deveria existir tristeza. Toma logo, mãe. A água vai esfriar e vai ficar ruim de engolir. Sua voz soava diferente naquela noite. Menos carinhosa, mais impaciente. Ou seria minha paranoia? E pela primeira vez, em 4 longos meses, ao engolir aqueles comprimidos coloridos, 2 brancos, um amarelo, outro azulado, me fiz a pergunta que deveria ter feito desde o início. O que realmente estava engolindo? O que estava colocando no meu corpo religiosamente todos os dias, 3 vezes ao dia, sem questionar, confiando cegamente na filha que dizia me amar? Por que não tinha receita médica de nenhum deles? Por que não lembrava de ter ido a médico algum? E por que, coincidentemente, minha lucidez parecia retornar justamente nos momentos em que Gabriel estava por perto, quando Carla ficava tensa e eu sentia como se uma névoa se dissipasse da minha mente. A descoberta que Gabriel faria nos próximos dias mudaria tudo para sempre. Mas naquele momento, deitada na escuridão do meu quarto, ouvindo Carla sussurrar no telefone na sala com alguém chamado Rick, as palavras chegavam até mim como fragmentos de uma conversa que eu não deveria estar ouvindo. Mais fraca. Não vai demorar muito. Herança. Casa vale muito. Precisa acelerar. Uma palavra começou a ecoar na minha mente como um sino de alerta que finalmente estava conseguindo ouvir. Alto e claro, depois de meses de silêncio forçado. Veneno. Gabriel demorou 3 dias para voltar. 3 dias que pareceram 3 anos na minha cabeça confusa, onde aquela palavra, veneno, ecoava como um tambor constante. Carla percebeu minha inquietação e aumentou a dose dos calmantes naturais, como ela chamava os comprimidos azuis que me faziam dormir por horas seguidas. A senhora está muito agitada, mãe. Deve ser ansiedade da idade, dizia ela, segurando meu pulso como se fosse uma enfermeira experiente. Vou dar um remedinho mais forte hoje à noite para a senhora descansar melhor. Mas quando Gabriel apareceu na manhã de segunda-feira, seu rosto estava diferente. Pálido, tenso, com aqueles olhos que eu conhecia desde pequeno quando ele descobria alguma travessura dos colegas. Carla tinha saído cedo para trabalhar. E ele chegou carregando uma pasta de estudante e uma expressão que me fez o coração disparar. Vó, preciso conversar com a senhora. É sobre os remédios. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu tomava café da manhã há mais de 15 anos, onde recebi a notícia da morte do João, onde assinei minha aposentadoria.
Gabriel abriu a pasta e tirou alguns papéis que pareciam laudos médicos. Vó, analisei tudo no laboratório da Unicamp com a ajuda do meu professor de farmacologia. A senhora está tomando sedativos pesados, hipnóticos e ansiolíticos em doses que poderiam derrubar um homem de 100 quilos. As palavras dele pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de um túnel. Sedativos? Mas Carla disse que eram vitaminas. Vó, olha aqui. Ele me mostrou uma folha com nomes complicados que eu não conseguia pronunciar. Diazepam, lorazepam, zolpidem. São medicamentos controlados que só podem ser vendidos com receita médica especial. E a senhora está tomando tudo isso junto, todo dia, há meses. Senti o mundo girar novamente, mas dessa vez não era pelos remédios. Era a realização terrível do que minha própria filha estava me fazendo. Meu Deus, Gabriel. Isso significa que alguém está te drogando de propósito, vó. Alguém quer que a senhora fique confusa, dependente, sem condições de tomar suas próprias decisões. As lágrimas começaram a descer pela minha face enrugada. Lágrimas de dor, de traição, de uma descoberta que eu sabia que mudaria minha vida para sempre. Minha própria filha. A menina que eu gerei, que criei, que protegi, que amei incondicionalmente por 45 anos, estava me envenenando lentamente. Mas por que, Gabriel? Por que ela faria isso comigo? Gabriel segurou minhas mãos trêmulas e falou com uma delicadeza que me lembrou do menino doce que ele sempre foi. Vó, a senhora tem uma casa própria, uma aposentadoria, uma poupança. Tem bens que valem alguma coisa. E se algo acontecer com a senhora... Não precisou terminar a frase. Eu entendi. Carla era minha única filha mulher. Roberto morava longe, em Campinas. Se eu morresse ou fosse declarada incapaz, tudo ficaria para ela. A casa onde vivemos, as economias de uma vida inteira de trabalho, minha aposentadoria, tudo. Gabriel, o que a gente vai fazer? Ele respirou fundo e vi naquele momento que meu neto de 22 anos havia se tornado um homem determinado a salvar a vida da própria avó. Primeiro, vamos parar com esses medicamentos imediatamente. Mas não podemos deixar a mamãe saber que descobrimos, senão ela pode fazer algo pior. Segundo, vou preparar cápsulas falsas iguais aos remédios verdadeiros, só que com farinha ou vitaminas inofensivas dentro. A senhora vai fingir que está tomando, mas na verdade não vai estar. E se ela desconfiar? Por isso precisa ser gradual. Vou diminuir aos poucos as doses dos sedativos e aumentar o placebo, para a senhora ir recuperando a lucidez sem que ela perceba. Ao mesmo tempo, vamos juntar provas do que ela está fazendo. Provas. A palavra me fez arrepiar. Íamos investigar minha própria filha como se ela fosse uma criminosa. Mas era exatamente isso que ela era, não é mesmo? Uma criminosa que estava tentando me matar devagar. E vocês que estão acompanhando essa história, me digam uma coisa. Até onde vocês iriam para se proteger de alguém da própria família que está tentando destruí-los? Gabriel ficou comigo o dia inteiro, esperando Carla chegar do trabalho. Quando ela entrou pela porta às 5 da tarde, com aquele sorriso falso que eu agora conseguia enxergar claramente, Gabriel estava me ajudando na horta, fingindo naturalidade. Oi, mãe! Como foi o dia da avó? Carla perguntou, beijando minha testa com um carinho que agora me fazia sentir nojo. Ela está bem hoje, tia. Mais disposta. Gabriel respondeu, me dando uma piscadinha discreta. Que bom. Já está na hora dos remédios da tarde, né, mãe? Vou buscar. Meu coração disparou quando ela se dirigiu à cozinha para pegar os potes de comprimidos. Era a primeira vez que eu ia fingir tomar aqueles venenos, sabendo exatamente o que eram. Gabriel havia me ensinado como esconder os comprimidos debaixo da língua e depois cuspi-los discretamente no lenço. Pronto, mãe, toma tudo direitinho, Carla disse, me entregando os 4 comprimidos coloridos e um copo d'água. Coloquei tudo na boca, fingi engolir, tomei a água. Carla me observava atentamente, como sempre fazia, esperando eu engolir tudo. Quando ela se virou para guardar os potes, cuspi rapidamente os comprimidos no lenço que Gabriel havia me dado. Pronto. Agora a senhora vai dormir bem gostoso até o jantar, ela disse, acariciando meu cabelo com aquela falsa ternura. Mas eu não dormi. Pela primeira vez em meses, fiquei acordada, lúcida,
observando cada movimento de Carla pela casa. Vi quando ela mexeu na minha bolsa, conferindo meus documentos. Vi quando ela abriu minha gaveta de joias, avaliando cada peça. Vi quando ela ligou para alguém e foi para o quintal para conversar baixo. Chegou perto da janela do meu quarto e consegui ouvir fragmentos da conversa. Rick, ela está mais forte hoje, não sei porquê, talvez precise aumentar a dose. Sim, eu sei que é perigoso, mas... Rick. Então, havia outra pessoa envolvida nisso. Gabriel tinha razão. Era uma conspiração para me matar. Quando Carla voltou para dentro de casa, fechei os olhos fingindo dormir. Ela veio até o quarto, observou minha respiração por alguns minutos, sussurrou algo como "tem que acelerar isso" e saiu. Naquela noite, quando ela preparou meus remédios para dormir, repeti a mesma encenação. Fingi tomar, cuspi no lenço quando ela não estava olhando. Mas dessa vez, Gabriel havia me dado um gravador pequeno, do tamanho de um pendrive, para esconder debaixo do travesseiro. Por volta da meia-noite, ouvi Carla falando no telefone novamente. Rick, não está funcionando mais como antes. Ela está resistindo aos remédios ou algo assim. Precisa de alguma coisa mais forte. O que você tem aí na farmácia que seja mais eficiente? Não posso levar ela no hospital, vão fazer perguntas. Talvez um remédio para pressão, alguma coisa que pareça natural. Ela tem que parecer que morreu dormindo. Morreu dormindo. Minha própria filha, planejando minha morte como se fosse a coisa mais normal do mundo. Gravei tudo. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu cedo novamente. Carla havia saído para comprar pão e ele trouxe uma sacola com várias cápsulas que pareciam idênticas aos meus remédios. Consegui fazer as cápsulas falsas, vó. São idênticas aos originais, mas têm apenas vitamina B e farinha dentro. A partir de hoje, a senhora vai tomar só essas. Gabriel, ouvi uma conversa terrível ontem à noite. Contei tudo o que havia escutado. Mostrei o gravador. Seu rosto ficou cada vez mais sério. Vó, precisamos agir rápido. Se esse Rick vai dar remédios mais fortes para ela, podemos não ter muito tempo. Vou instalar um aplicativo no celular da senhora para gravar tudo automaticamente. E vou fotografar qualquer remédio novo que ela trouxer. Mas, Gabriel, e se ela descobrir? Por isso vamos ter cuidado. A senhora vai continuar fingindo que está confusa e dependente. Não pode deixar ela perceber que está lúcida de novo. É perigoso demais. Perigoso. Minha própria casa havia se tornado um lugar perigoso para mim. Durante a semana seguinte, tomando apenas os placebos que Gabriel preparou, senti minha mente clareando como manhã de sol após temporal. As memórias voltaram, a coordenação melhorou, o raciocínio se tornou ágil novamente. Mas precisava fingir o tempo todo que continuava a mesma velha confusa e dependente que Carla queria que eu fosse. Era uma tortura emocional indescritível. Mãe, vou na farmácia buscar uns remédios novos para a senhora. O Dr. Ricardo disse que tem umas vitaminas importadas que vão ajudar muito. Carla anunciou numa quinta-feira pela manhã. Dr. Ricardo. Então, esse Rick da farmácia se passava por médico também. Tá bom, filha. Respondi com a voz mansa e submissa que ela esperava ouvir. Quando ela saiu, liguei imediatamente para Gabriel. Ela foi buscar remédios novos. Acho que são os mais fortes que eles planejaram. Calma, vó. Estou indo para aí. Não tome nada até eu chegar. Gabriel chegou em 15 minutos, ofegante como se tivesse corrido. Ficamos esperando na sala, eu fingindo assistir televisão, ele folheando uma revista, ambos de olho na porta. Quando Carla voltou, trazia uma sacola pequena da farmácia e um sorriso que me fez o sangue gelar. Olha só, mãe. Trouxe uns remédios especiais para o coração da senhora. O Dr. Ricardo garantiu que vão fazer muito bem. São mais fortes que os outros. Então, a senhora vai precisar tomar só um por dia. Mostrou-me uma caixa de comprimidos vermelhos, maiores que os anteriores. Para que serve esse, tia? Gabriel perguntou, fingindo curiosidade inocente. É para o coração, né? Coisa de gente da idade da sua avó. Carla respondeu, mas evitou olhar nos olhos dele. Posso ver a bula? Ah, Gabriel, você sabe que essas coisas são muito técnicas. Melhor deixar que eu cuido da medicação da avó. Mas Gabriel já havia fotografado discretamente a caixa com o celular.
Naquela noite, na hora do remédio novo, fingi tomar o comprimido vermelho, mas na verdade escondi embaixo da língua até poder cuspi-lo. Gabriel estava esperando do lado de fora da casa para pegar a cápsula e levar para análise na faculdade. Vó, isso que ela trouxe não é remédio para coração. É um diurético potente misturado com digitálico. Em doses altas, pode causar parada cardíaca. Ele me explicou no dia seguinte, com a voz embargada de revolta. Se a senhora tivesse tomado isso, teria morrido hoje à noite. Iam dizer que foi um ataque do coração. Naquele momento, olhando para o rosto do meu neto de 22 anos, vi que não havia mais volta. Carla não estava apenas me drogando para me controlar. Ela realmente queria me matar. Gabriel, chegou a hora de irmos à polícia. Ainda não, vó. Precisamos de mais provas. Uma gravação de telefone e um comprimido podem não ser suficientes. Temos que pegá-la em flagrante, com todas as evidências. Como? Deixe comigo. Já tenho um plano. E vocês, conseguem imaginar a dor de descobrir que a pessoa que mais amamos no mundo quer nos ver mortos? Conseguem imaginar a força que precisei encontrar para continuar vivendo naquela casa, fingindo amar quem estava tentando me assassinar? Nos dias seguintes, Gabriel instalou microcâmeras escondidas pela casa. Uma na cozinha, onde Carla preparava meus remédios. Outra na sala, onde ela fazia as ligações para Rick. Uma terceira no meu quarto para gravar se ela tentasse me dar alguma coisa enquanto eu dormia. Agora é só esperar ela se entregar, disse Gabriel. Não demorou muito. Na sexta-feira seguinte, Carla chegou em casa mais agitada que o normal. Havia recebido uma ligação do banco perguntando sobre movimentações estranhas na minha conta. Saques que ela havia feito com a procuração, mas que o gerente achou suspeitos. Mãe, acho que vamos ter que acelerar seu tratamento. A senhora está piorando muito e pode precisar de internação, ela disse, preparando não um, mas 2 comprimidos vermelhos. 2, filha. Ontem você disse que era só 1 por dia. É que o Dr. Ricardo achou melhor aumentar a dose, para garantir que a senhora se recupere logo. Recupere. Que palavra cruel na boca de quem estava tentando me matar. Fingi tomar os 2 comprimidos, escondi ambos debaixo da língua, cuspi no lenço quando ela se distraiu. Mas dessa vez, Gabriel havia me orientado a não cuspir tudo, deixar que uma pequena quantidade fosse absorvida, só para meu corpo dar sinais de que realmente estava sendo envenenado. 40 minutos depois, comecei a sentir o coração acelerar de forma anormal. Tontura intensa, suor frio, dificuldade para respirar. Carla! Gritei do quarto. Estou passando mal! Ela veio correndo, mas em vez da preocupação que eu esperaria de uma filha, vi satisfação nos olhos dela. Calma, mãe. Deve ser o remédio fazendo efeito. É normal sentir essas coisas no início. Normal? Taquicardia, suor frio e falta de ar eram normais? Acho que preciso ir ao hospital, filha. Não precisa não, mãe. É só deitar e descansar. Vai passar. Mas não passou. Durante toda a noite, fiquei alternando entre períodos de mal-estar intenso e momentos de alívio. Carla checava meu quarto a cada hora, não para cuidar de mim, mas para ver se eu ainda estava viva. No sábado de manhã, ela ligou para Rick logo cedo. Ela ainda está viva, mas passou muito mal a noite toda. Você acha que precisa de mais uma dose? Tá. Então vou dar os 2 comprimidos de novo hoje à noite. Não, ela não quer ir ao hospital. Fica só reclamando em casa mesmo. Perfeito. Assim ninguém vai suspeitar de nada. Gabriel chegou no final da tarde e encontrou Carla preparando uma sopinha especial para mim. Para que é essa sopa, tia? Sua avó não está conseguindo comer direito, então fiz uma sopinha bem nutritiva para ela. Mas Gabriel reparou que ela estava dissolvendo algo líquido dentro da sopa, algo que veio de um frasquinho que ela escondeu rapidamente quando ele se aproximou. Que tempero é esse? É um complexo vitamínico líquido, para fortalecer ela. Mais mentiras, sempre mais mentiras. Gabriel fingiu aceitar a explicação, mas quando Carla saiu da cozinha, fotografou o frasquinho escondido atrás dos outros condimentos. Depois me alertou em sussurros para não tomar a sopa. Vó, ela colocou mais alguma coisa aí dentro. Vou levar uma amostra para o laboratório na segunda-feira. Despejei a sopa no vaso sanitário e fingi ter comido tudo.
Mas foi naquela noite que aconteceu o que mudaria tudo de vez. Carla preparou 3 comprimidos vermelhos em vez de 2. São 3 hoje, mãe. O Dr. Ricardo disse que é a dose final do tratamento. Depois disso, a senhora vai melhorar muito rápido. Dose final. Final mesmo. Final da minha vida. Peguei os 3 comprimidos, fingi colocar na boca, mas na verdade segurei todos na mão fechada. Tomei a água, fiz cara de que havia engolido tudo. Pronto, mãe. Agora é só dormir. Amanhã a senhora vai acordar uma pessoa nova. Ou não ia acordar nunca mais. Quando ela saiu do quarto, Gabriel entrou pela janela. Havíamos planejado isso caso a situação ficasse muito perigosa. Vó, são 3 comprimidos essa vez? 3. Ela disse que era a dose final. Dose final para te matar, vó. Com 3 dessas cápsulas, a senhora entraria em coma e não acordaria mais. Ficamos em silêncio, ouvindo Carla falar no telefone da sala. Rick, dei os 3 como você mandou. Amanhã de manhã vai parecer que ela morreu dormindo. Já tenho a certidão de óbito pronta. É só você assinar como se fosse médico. A casa está avaliada em 320 mil, mais a poupança de 85 mil. Vamos dividir meio a meio, como combinamos. Meio a meio. Minha própria filha havia vendido minha vida por 200 mil reais. Gabriel, sussurrei. Chegou a hora de acabar com isso. Gabriel ligou para a Polícia Civil às 3 da manhã, enquanto Carla dormia tranquilamente no quarto ao lado, acreditando que eu estaria morta antes do amanhecer. A delegada Maria Helena Santos, que Gabriel havia procurado dias antes para explicar a situação, veio pessoalmente com 2 investigadores e um perito criminal. Dona Célia, a senhora está se sentindo bem para dar o depoimento agora? Perguntou a delegada, uma mulher de uns 50 anos com olhos atentos e voz firme. Estou, doutora. Depois de meses drogada, finalmente consigo pensar direito. Gabriel havia organizado todas as evidências numa pasta. As gravações de áudio das conversas telefônicas de Carla, as fotografias dos medicamentos, os laudos laboratoriais provando que eram drogas controladas sem receita médica, as filmagens das microcâmeras mostrando Carla preparando os remédios e até mesmo amostras dos comprimidos que ela tentou me dar. Essas evidências são mais do que suficientes para uma prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e estelionato, disse a delegada. Mas queremos pegar a outra pessoa envolvida também. Vocês disseram que há um comparsa? Ricardo Silva, que trabalha numa farmácia e se passa por médico. É ele quem fornece os medicamentos ilegalmente, explicou Gabriel. Perfeito. Vamos montar uma operação para prender os 2 ao mesmo tempo. O plano era simples. Eu fingiria estar passando muito mal pela manhã. Carla ligaria para Rick pedindo ajuda, e quando ele viesse à minha casa com mais medicamentos, seria preso junto com ela. Às 6 da manhã, comecei a encenar. Carla, Carla, socorro! Gritei do quarto com a voz mais fraca que consegui. Ela acordou sobressaltada e veio correndo, mas em vez de desespero nos olhos, vi expectativa. Esperança de que finalmente eu estivesse morrendo. O que foi, mãe? Não estou conseguindo respirar direito. O coração está batendo muito estranho. Acho que estou morrendo. Ela fingiu preocupação, mas eu podia ver a satisfação mal disfarçada. Calma, mãe. Vou ligar para o Dr. Ricardo. Ele vai saber o que fazer. Carla saiu do quarto para fazer a ligação, sem saber que os policiais estavam escondidos do lado de fora da casa, ouvindo cada palavra através dos equipamentos que Gabriel havia instalado. Rick, é a Carla. Minha mãe está muito mal. Acho que os remédios fizeram efeito. Você pode vir aqui? Precisa de mais alguma coisa para acelerar o processo? Ah, você tem alguma coisa mais forte? Ótimo, traz para cá. 20 minutos depois, Ricardo Silva estacionou sua motocicleta na frente de casa. Era um homem de uns 40 anos. Magro, com cara de poucos amigos, carregando uma maleta preta como se fosse um médico de verdade. Como ela está? Perguntou assim que entrou. Mal, mas não morreu ainda. Trouxe alguma coisa? Trouxe. Isso aqui vai resolver o problema de uma vez por todas, disse ele, tirando uma seringa da maleta. É cloreto de potássio. Vou aplicar na veia dela e vai parecer parada cardíaca natural. Cloreto de potássio.
Gabriel havia me explicado que essa substância realmente mata por parada cardíaca, sem deixar rastros óbvios numa autópsia superficial. E se alguém desconfiar? Carla perguntou. Ninguém vai desconfiar. Eu assino o atestado de óbito como médico plantonista, dizendo que foi morte natural por problemas cardíacos. Caso encerrado. Foi nesse momento que a delegada deu o sinal. Polícia Civil, ninguém se mova. A porta da frente se abriu violentamente e 3 policiais entraram com armas em punho. Carla ficou paralisada, branca como papel. Rick tentou correr pela porta dos fundos, mas 2 investigadores já estavam esperando lá. Ricardo Silva e Carla Santos, vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado. Isso é um engano, gritou Carla. Eu estava cuidando da minha mãe. Ela está doente. Foi aí que me levantei da cama, com muito mais firmeza e clareza do que ela havia me visto nos últimos meses. Carla, disse eu, olhando nos olhos da minha própria filha, eu sei de tudo. Sei que você estava me envenenando há meses. Sei dos planos que você fez com esse homem. Sei que vocês queriam me matar para ficar com minha herança. O rosto dela mudou completamente. A máscara de filha carinhosa caiu de uma vez, e vi pela primeira vez a verdadeira Carla. Fria, calculista, capaz de matar a própria mãe por dinheiro. Como você... Mas os remédios... Você estava tomando... Estava fingindo, filha. Com a ajuda do Gabriel, descobri que você estava me drogando e trocamos os remédios por placebos há semanas. Gravamos todas suas conversas. Filmamos você preparando os venenos. Temos todos os laudos laboratoriais. Gabriel apareceu na porta do quarto, carregando a pasta com todas as evidências. Tia Carla, isso aqui prova que você tentou matar minha avó. Ele mostrou os laudos dos medicamentos. Sedativos em doses mortais, digitálico para causar parada cardíaca e agora cloreto de potássio para terminar o serviço. A delegada se aproximou de Carla com as algemas. Você tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Mas Carla não ficou calada. Ela explodiu. Eu cuidei dela por meses. Sacrifiquei minha vida, meu trabalho. Ela ia morrer mesmo de qualquer jeito, é velha. Por que não posso ficar com o que é meu por direito? Seu por direito? Eu me aproximei dela, sentindo uma força que não tinha há meses. Por direito de quê? De ser minha filha? Filhas não matam suas mães, Carla. Você não entende, ela gritava, enquanto era algemada. Eu estou falida. O divórcio me deixou sem nada. Preciso dessa casa, desse dinheiro. Você ia morrer em alguns anos mesmo. Então você decidiu acelerar o processo, é isso? As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de saber que finalmente a verdade havia saído à luz. E vocês que estão acompanhando essa história, conseguem imaginar o que é ouvir sua própria filha admitir que tentou te matar por dinheiro? Conseguem imaginar a dor e o alívio ao mesmo tempo? Rick também foi algemado, mas ele tentou uma abordagem diferente. Eu só vendia os remédios, não sabia que era para matar ninguém. Ela disse que era para acalmar a mãe dela. Mentiroso, gritou Carla. Você que sugeriu o cloreto de potássio, você que disse que não iam descobrir. Cala a boca, Carla. Você me envolveu nisso. Os 2 começaram a se acusar mutuamente, exatamente como Gabriel havia previsto que aconteceria. Criminosos sempre se voltam uns contra os outros quando são pegos. A delegada interrompeu a discussão. Vocês terão tempo de se acusar na delegacia. Ricardo Silva, além de tentativa de homicídio, você responde por exercício ilegal da medicina, falsificação de documentos e tráfico de medicamentos controlados. Carla Santos, tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe contra ascendente, estelionato e uso de documento falso. Enquanto eles eram levados para a viatura, Carla se virou para mim uma última vez. Mãe, eu não queria que fosse assim. Mentira, respondi, com uma firmeza que me surpreendeu. Você planejou cada detalhe. Você me olhava nos olhos toda a noite quando me dava os venenos, sabendo exatamente o que estava fazendo. Não vem agora fingir arrependimento. Mas eu sou sua filha. Uma filha não faz isso com a mãe. Uma filha não vende a vida da própria mãe por R$200 mil.
Ela baixou a cabeça e foi colocada na viatura. Rick já estava lá dentro, os dois sentados lado a lado, os dois responsáveis por quase me matar. Quando as viaturas saíram da minha rua, com vizinhos curiosos observando das janelas, me senti vazia por um momento. Não era a sensação de vitória que eu esperava. Era uma sensação estranha, como se uma parte de mim tivesse morrido junto com a descoberta da traição. Gabriel me abraçou forte. Vó, acabou. A senhora está livre. Livre, repeti. Que palavra estranha. Eu estava livre da filha que tentou me matar, livre dos venenos, livre da confusão mental, livre do medo. Mas também estava livre do sonho de ter uma família unida, livre da ilusão de que o amor maternal era recíproco, livre da ingenuidade de acreditar que sangue significa lealdade. A delegada veio falar comigo antes de ir embora, enquanto eu ainda processava tudo o que havia acabado de acontecer. Era real? Carla realmente havia sido presa? Depois de meses vivendo um pesadelo, finalmente estava acordando? Dona Célia, a senhora vai precisar fazer alguns exames médicos completos para comprovar todos os danos que as drogas causaram em sua saúde física e mental. Isso vai ser fundamental para determinar a sentença deles. Vamos encaminhar para o Instituto de Medicina Legal e também para especialistas em toxicologia. Quanto tempo eles podem pegar de prisão? Com todas essas evidências robustas que vocês coletaram, Carla pode pegar entre 12 e 30 anos por tentativa de homicídio qualificado. O fato de ser contra a própria mãe por motivo torpe agrava muito a pena. Ricardo deve pegar entre 8 e 20 anos pelos crimes dele. Exercício ilegal da medicina, falsificação de documentos, tráfico de medicamentos controlados e participação na tentativa de homicídio. Eles não vão sair da cadeia tão cedo, pode ter certeza. 12 a 30 anos. Carla passaria o resto da vida adulta na prisão por tentar matar a própria mãe. Que desperdício! Que tragédia absurda! Nas semanas seguintes, a história se espalhou pela cidade inteira como rastilho de pólvora. Filha tenta matar mãe idosa por herança. Foi manchete de primeira página do jornal Cruzeiro do Sul, o principal da região. As emissoras de rádio locais comentavam o caso nos programas matutinos. As pessoas me paravam na rua, no supermercado, na farmácia, ironicamente, para perguntar como eu estava, para dizer que não acreditavam que Carla fosse capaz de algo tão monstruoso. Ela sempre pareceu uma filha tão dedicada, diziam. Quem poderia imaginar? Eu sabia quem poderia imaginar. Eu. No fundo do meu coração de mãe, eu sempre soube que havia algo errado, mesmo quando minha mente drogada não conseguia processar completamente a realidade. Mães sentem essas coisas, mesmo quando não querem acreditar. Mesmo quando o amor cega temporariamente nossa percepção. O julgamento aconteceu 6 meses depois, numa manhã fria de inverno paulista. A vara criminal estava lotada. Jornalistas, curiosos, vizinhos, todos queriam ver o desfecho daquela história que havia chocado toda Sorocaba. Eu tive que sentar no banco das testemunhas, com as pernas tremendo não de medo, mas de uma mistura complexa de tristeza e determinação, e contar toda a história novamente desde o início. Olhei diretamente para Carla durante todo o depoimento, que estava sentada no banco dos réus, usando um uniforme laranja desbotado da penitenciária feminina. Ela evitava meu olhar, mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo. Parecia uma estranha. Será que ela sempre foi uma estranha para mim? A senhora perdoa sua filha? Perguntou o advogado de defesa dela. A pergunta me pegou desprevenida. Perdoar. Será que uma mãe consegue perdoar uma filha que tentou matá-la? Eu perdoo a menina que eu criei e que pensei que conhecia. Respondi, olhando diretamente nos olhos de Carla. Mas não posso perdoar a mulher que planejou friamente minha morte. Essa mulher eu não conheço. Carla começou a chorar. Lágrimas reais ou encenação? Eu já não conseguia mais distinguir. O juiz foi severo na sentença. 18 anos de prisão para Carla, 12 anos para Rick. O crime contra ascendente por motivo torpe, disse ele, representa uma das formas mais vis de traição que nossa sociedade pode conhecer. 18 anos. Carla sairia da prisão aos 63 anos, se tivesse bom comportamento.
Quando saí do tribunal, encontrei Gabriel me esperando na porta. Como se sente, vó? Não sei, respondi honestamente. Não sei se me sinto vingada ou apenas vazia. A senhora fez a coisa certa. Ela tentou matar a senhora. Não podia ficar impune. Tinha razão. A justiça havia sido feita. Mas por que não me sentia melhor? Voltei para casa. Minha casa, que quase se tornou meu túmulo, minha cena de crime pessoal, e tudo parecia diferente, carregado de memórias dolorosas. A cozinha, onde Carla preparava meus venenos com aquela falsa dedicação maternal, medindo cada dose com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O quarto, onde ela me dava os comprimidos mortais toda noite, beijando minha testa antes de sair, desejando-me boa noite, enquanto esperava que fosse minha última noite. A sala onde ela planejava minha morte ao telefone com Rick, discutindo minha vida como se fosse uma transação comercial. Como voltar a viver normalmente? Como encontrar paz num lugar onde quase morri assassinada pela própria filha? Gabriel foi um anjo. Nas semanas seguintes, me ajudou a reformar alguns cômodos, a trocar móveis que carregavam lembranças ruins, a redecorar espaços onde a traição havia deixado marcas invisíveis, mas dolorosas. Pintamos a cozinha de amarelo claro, uma cor alegre, esperançosa. Trocamos minha cama por uma nova, com lençóis floridos que Carla nunca havia visto. Compramos plantas novas para encher a casa de vida, de frescor, de recomeços. Lentamente, muito lentamente, a casa voltou a parecer um lar acolhedor, e não uma cena de crime mal resolvida. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta na prisão. Era de Carla. Mãe, sei que não tenho o direito de pedir perdão depois de tudo que fiz. Não sei explicar como cheguei ao ponto de planejar sua morte. O desespero financeiro, a raiva do divórcio, a inveja da sua independência, nada disso justifica. Nada disso me desculpa. Perdi a mãe que mais amei na vida por R$ 200.000. Que estupidez! Que tragédia! Espero que a senhora possa ser feliz no tempo que Deus ainda lhe der de vida. O tempo que eu quase roubei da senhora. Com amor e arrependimento sincero, Carla. Ler aquela carta foi como receber uma facada no coração. Era realmente arrependimento ou mais uma manipulação? Como uma mãe distingue entre o amor genuíno e a falsidade quando vem da própria filha? Dobrei a carta e a guardei numa gaveta. Talvez um dia eu conseguisse responder. Ou talvez não. Hoje, 1 ano depois da prisão de Carla, vivo uma vida que nunca pensei que seria possível aos 71 anos. Voltei a dirigir meu Fiat Palio, voltei a cuidar da horta, voltei a jogar buraco com as amigas. Gabriel me visita todo final de semana, e às vezes traz a namorada nova, uma menina doce que estuda psicologia. Minha saúde está perfeita. Os médicos ficaram impressionados com minha recuperação depois de meses sendo drogada. Minha mente está mais afiada que nunca. Minha vida voltou a ter propósito. Mas algumas noites, quando estou sozinha na casa silenciosa, ainda ouço os ecos das palavras de Carla. Ela não vai aguentar muito mais tempo, Rick. E me pergunto, será que uma mãe consegue amar uma filha que tentou matá-la? Será que o amor maternal sobrevive à maior traição possível? Será que o perdão é um caminho de cura ou apenas uma forma de perpetuar a própria ferida? Ainda não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas dolorosas que me atormentam. Talvez nunca saiba. 2 anos se passaram desde a prisão de Carla. 2 anos que pareceram uma vida inteira de reconstrução, de descobertas sobre mim mesma, de aprender a viver novamente sem o medo constante de ser traída por quem mais amava. A carta dela permanece na gaveta da cômoda, junto com outras 4 que chegaram depois. Carla escreve uma vez a cada 6 meses, sempre pedindo perdão, sempre tentando explicar o inexplicável. Eu leio todas, mas nunca respondo. Ainda não sei se é covardia ou sabedoria da minha parte. Gabriel se formou em Química no final do ano passado e conseguiu um emprego numa indústria farmacêutica em Campinas. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. O menino que salvou minha vida analisando venenos agora trabalha, desenvolvendo medicamentos que realmente curam pessoas. Ele continua me visitando todo final de semana.
às vezes com a namorada Letícia, que se tornou quase uma neta para mim. Vó, a senhora já pensou em visitar a tia Carla na prisão? Gabriel me perguntou num domingo recente, enquanto ajudava a regar os tomates da horta que havia replantado. A pergunta me pegou desprevenida, como sempre acontecia quando alguém tocava no assunto. Para quê, Gabriel? Não sei. Talvez para ter closure, como diz a Letícia. Para fechar um ciclo. Closure. Que palavra estranha para descrever o reencontro com uma filha que tentou me assassinar. Eu não sei se estou pronta para isso, meu querido, ou se algum dia estarei. Mas a senhora não tem curiosidade de saber como ela está? Como mudou na prisão? Tinha curiosidade, claro que tinha. Mas era maior o medo de descobrir que ela não havia mudado nada. Ou pior, de descobrir que havia mudado de verdade e ter que lidar com o peso de uma filha genuinamente arrependida, cumprindo 18 anos de prisão. E vocês, que têm acompanhado essa história dolorosa desde o início, me digam, vocês visitariam uma filha que tentou matá-los? Conseguiriam olhar nos olhos de quem planejou friamente sua morte? Foi numa tarde de dezembro, quase no Natal, que tomei a decisão. Estava organizando os presentes que daria para Gabriel e Letícia quando encontrei uma foto antiga de Carla, aos 10 anos, sorrindo banguela numa festa de aniversário. Naquela foto, ela era pura inocência, puro amor filial. Onde estava aquela menina quando a mulher decidiu me envenenar? Gabriel, disse quando ele chegou naquele domingo. Acho que chegou a hora de visitar sua mãe. Ele ficou surpreso, mas não questionou. 3 dias depois, estávamos dirigindo em direção à penitenciária feminina de Tremembé, eu no banco do passageiro do carro dele, as mãos tremendo levemente. Não de medo, mas de uma ansiedade que eu não conseguia nomear. O presídio era exatamente como eu imaginava, cinza, frio, cercado por muros altos e arame farpado. O processo de revista foi humilhante. Revistaram minha bolsa, me fizeram passar por um detector de metais, perguntaram sobre cada remédio que eu carregava. A ironia era amarga. Agora eram outros que se preocupavam com os medicamentos que eu tomava. A sala de visitas era um ambiente triste, com mesas de plástico branco e cadeiras desconfortáveis. Familiares conversavam em sussurros com seus entes queridos presos. Crianças pequenas choravam sem entender por que não podiam abraçar os pais direito. E então, ela apareceu. Carla estava irreconhecível. Magra demais, com cabelos grisalhos cortados bem curtos, usando um uniforme laranja desbotado que a fazia parecer menor, mais frágil. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Mãe! Ela sussurrou, se aproximando devagar, como se temesse que eu fosse embora a qualquer momento. Carla! Respondi. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sentamos uma de frente para a outra, com Gabriel ao meu lado. Por alguns minutos, ficamos apenas nos olhando. 2 mulheres que um dia foram mãe e filha, e agora eram... O que éramos exatamente? Obrigada por ter vindo, mãe. Eu não achei que a senhora viria um dia. Eu também não achei. Como a senhora está? Está bem de saúde? Estou ótima. Minha saúde nunca esteve melhor, respondi, e não consegui evitar a ironia na voz. Carla baixou a cabeça, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão depois de tudo que fiz, mas preciso que a senhora saiba que não passa um dia sem que eu me odeie por ter tentado, por ter feito aquilo com a senhora. E por que fez, Carla? Essa é a pergunta que não me sai da cabeça há 2 anos. Por quê? Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Eu não sei explicar direito. Foi uma mistura de desespero financeiro, de raiva por ter perdido tudo no divórcio, de inveja da independência que a senhora tinha. Eu olhava para a vida da senhora e via tudo que eu queria ter. Uma casa própria, dinheiro no banco, liberdade. E, ao mesmo tempo, via a senhora envelhecendo, sabendo que um dia aquilo tudo seria meu mesmo. Então decidiu acelerar o processo. Não foi uma decisão consciente no início. Começou só com uns calmantinhos para que a senhora ficasse mais submissa, mais dependente de mim, mas quando vi como era fácil controlar a senhora, quando vi como você ficava confusa e precisava de mim para tudo, você foi aumentando as doses. O Rick sugeriu remédios mais fortes.
Disse que seria melhor para todo mundo se a senhora morresse dormindo sem sofrimento, que ninguém desconfiaria. Gabriel se mexeu na cadeira, desconfortável com a frieza da confissão. E você aceitou a ideia de me matar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me convenci de que estava fazendo um favor para a senhora, que a senhora não queria envelhecer dependente, acamada, sofrendo, que seria melhor morrer dormindo, sem dor. Mas não era para mim que você estava fazendo um favor, era para você. Carla não respondeu. Apenas chorou. Ficamos em silêncio por vários minutos. Ao redor, outras famílias conversavam, riam, choravam, vida seguindo seu curso normal mesmo dentro daquele lugar de punição. Mãe, Carla disse finalmente, a senhora pode me perdoar um dia? Eu a olhei nos olhos. Os mesmos olhos que eu havia admirado desde que ela era bebê. Os mesmos olhos que me enganaram por meses enquanto ela me envenenava. Carla, eu posso perdoar a menina que você foi. Posso perdoar a mulher desesperada que você se tornou. Mas não consigo perdoar a pessoa que me olhava nos olhos toda noite enquanto me dava veneno, sabendo que estava me matando aos poucos. Mas eu sou suas 3 pessoas, mãe. Sou a menina que a senhora criou, a mulher desesperada e também a pessoa que tentou matá-la. Não dá para separar. Ela tinha razão. E essa era a tragédia de toda essa história. Como está a vida aqui dentro? Perguntei, mudando de assunto porque não conseguia mais falar sobre perdão. Difícil, muito difícil. As outras presas me tratam mal quando descobrem o que fiz. Assassina de mãe é uma das piores coisas que você pode ser na cadeia. Mas também tem algumas mulheres que me protegem, que entenderam que eu me arrependi de verdade. E você se arrependeu mesmo? Todos os dias da minha vida, mãe. Acordo pensando na senhora, durmo pensando no que fiz. Tenho pesadelos onde vejo a senhora tomando aqueles remédios e ficando cada vez mais fraca. É uma tortura mental constante. Boa, disse Gabriel de repente, falando pela primeira vez desde que chegamos. Espero que seja uma tortura mesmo. Gabriel, eu o repreendi suavemente. Não, vó. Deixa eu falar. Ele se virou para Carla. Tia, a senhora quase matou minha avó por dinheiro. Dinheiro? Como se a vida dela valesse 200 mil reais. A senhora destruiu nossa família, traumatizou a avó, me fez descobrir que minha própria mãe era capaz de assassinato. Então sim, espero que seja uma tortura mesmo. Espero que a senhora sofra todos os dias pelos próximos 16 anos. Carla não reagiu com raiva. Apenas assentiu. Eu mereço a raiva dele, mãe. E mereço a sua também. Mas eu não sentia raiva naquele momento. Sentia uma tristeza profunda, uma melancolia de quem perdeu uma filha sem que ela tivesse morrido. Carla estava viva, ali na minha frente. Mas a filha que eu amei havia morrido no momento em que decidiu me matar. E eu estava de luto por essa filha morta. Quantos anos a senhora vai ficar aqui? Perguntei. Se tiver bom comportamento, saio em 2038. Vou ter 63 anos. 2038. Eu teria 85 anos se ainda estivesse viva. Seria uma velha de verdade, talvez com demência real, talvez precisando realmente de cuidados. A ironia era cruel. E o que vai fazer quando sair? Não sei. Meu maior sonho é poder pedir perdão para a senhora pessoalmente, sem esse vidro, sem essas grades. Poder abraçar a senhora como filha de verdade. Carla, eu disse suavemente, eu não sei se vou conseguir te abraçar de novo algum dia. Não sei se meu coração aguenta. A visita durou 1 hora. Quando o guarda avisou que o tempo havia acabado, Carla se levantou devagar. Mãe, obrigada por ter vindo, mesmo que seja a única vez, obrigada. Não vai ser a única vez. Eu ouvi minha própria voz dizer, me surpreendendo. Vou voltar, não sei quando, mas vou voltar. De verdade? De verdade. Você ainda é minha filha, Carla. Uma filha que me traiu da pior forma possível. Mas ainda é minha filha. Ela chorou e tentou tocar minha mão através do vidro que nos separava. Voltamos para casa em silêncio. Gabriel dirigia concentrado. Eu olhava a paisagem pela janela, ambos perdidos em nossos pensamentos. Vó, ele disse quando já estávamos chegando em Sorocaba, a senhora vai mesmo voltar lá? Vou, não sei porquê, mas vou. A senhora ainda ama ela? A pergunta me fez pensar por vários quilômetros.
Gabriel, eu amo a menina que ela foi, amo a memória de quem ela poderia ter sido, mas a mulher que ela se tornou, essa eu não sei se consigo amar. Talvez o que eu sinta seja pena. Pena não é amor, vó. Não, não é. Mas às vezes é o que sobra quando o amor se quebra. Chegamos em casa quando o sol estava se pondo. A casa amarela e florida que Gabriel me ajudou a reconstruir. A casa que quase se tornou meu túmulo e agora era meu recomeço. Naquela noite, sozinha no meu quarto, escrevi minha primeira carta para Carla em 2 anos. Filha, hoje te visitei e vi uma mulher que não conheço direito. Não sei se é arrependimento real ou apenas autocomiseração, mas vi sofrimento genuíno nos seus olhos. Talvez seja um começo. Não posso prometer perdão, porque não sei se sou capaz disso, mas posso prometer que não vou desistir de tentar entender o que aconteceu conosco. Vou voltar a te visitar porque, apesar de tudo, você ainda é parte de mim. Uma parte que me machucou profundamente, mas que ainda pulsa no meu coração de mãe. Com cuidado e sem promessas, Célia. Lacrei a carta e a enviei no dia seguinte. 2 meses depois, recebi a resposta dela. Não era a carta manipulativa que eu esperava, cheia de autocomiseração e pedidos de perdão. Era diferente. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Sei que não mereço, mas sua visita me deu esperança de que talvez eu possa algum dia ser uma pessoa melhor do que fui. Estou fazendo terapia aqui dentro, participando de grupos de apoio, tentando entender como cheguei ao ponto de planejar sua morte. Não é para diminuir minha culpa. Sei que fui eu quem escolheu fazer aquilo, mas preciso entender para garantir que nunca mais serei capaz de uma coisa assim. Não peço perdão porque sei que não posso exigir isso da senhora. Apenas peço uma chance de mostrar que posso ser melhor. Posso ser a filha que a senhora merece ter. Com amor verdadeiro, Carla. Essa carta eu guardei junto com a foto dela aos 10 anos. Hoje, aos 73 anos, vivo uma vida que nunca imaginei possível. Volto a visitar Carla a cada 6 meses. Não são encontros fáceis. Ainda dói olhar para ela e lembrar do que ela fez comigo. Mas aos poucos, muito aos poucos, estou redescobrindo fragmentos da filha que existiu antes da traição. Gabriel se casou com Letícia no ano passado, numa cerimônia linda no sítio dos pais dela. Foi ele quem me levou ao altar. Foi ele quem me deu o braço quando me emocionei durante os votos. Ele se tornou o filho que eu nunca tive, o herdeiro real do meu amor. Minha saúde continua excelente. Ironia das ironias, quase morrer envenenada me fez cuidar melhor de mim mesma. Faço exercícios, como comida saudável, mantenho a mente ativa jogando buraco 2 vezes por semana com as amigas. A casa continua sendo meu refúgio, mas não é mais assombrada pelas memórias ruins. Gabriel e Letícia vêm jantar todo domingo. A horta produz tomates enormes que distribuo para os vizinhos e eu acordo todo dia grata por estar viva. Mas algumas perguntas continuam me acompanhando. Quando Carla sair da prisão em 2038, o que acontecerá conosco? Conseguirei abraçá-la? Conseguirei chamá-la de filha sem sentir um aperto no peito? Ou seremos para sempre 2 estranhas ligadas apenas pelo sangue e pela cicatriz de uma traição? Não tenho as respostas. Talvez não haja respostas certas para algumas situações. O que sei é que sobrevivi. Sobrevivi fisicamente ao envenenamento, emocionalmente à traição e espiritualmente à destruição da minha confiança no amor familiar. Aprendi que o amor de mãe tem limites. Limites dolorosos, mas necessários para a nossa própria sobrevivência. Aprendi que perdoar não significa esquecer e que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, apenas aprendem a doer menos. Aprendi que família não é apenas sangue, mas também escolha. Gabriel escolheu me proteger quando descobriu a verdade. Carla escolheu me trair quando precisava de dinheiro. As escolhas revelam mais sobre o caráter das pessoas do que qualquer laço de sangue. E talvez a lição mais importante. Aprendi que mesmo aos 73 anos, a vida pode recomeçar. Que mesmo depois da maior traição possível, ainda há espaço para amor verdadeiro, para confiança renovada, para esperança. Carla ainda me escreve mensalmente. Eu respondo quando tenho vontade, quando meu coração permite.
Às vezes demoro meses para responder. Às vezes escrevo cartas que nunca envio. É um processo lento, doloroso, sem garantias de que termine bem. Mas é meu processo, minha escolha. Minha forma de honrar tanto a mãe que fui quanto a mulher que me tornei depois de quase morrer pelas mãos da própria filha. Gabriel me pergunta às vezes se me arrependo de ter denunciado Carla, de ter contribuído para que ela fosse presa por tanto tempo. A resposta é não. Justiça não é vingança. É o reconhecimento de que ações têm consequências, mesmo quando essas ações vêm de quem mais amamos. Carla tentou me matar. Essa é a verdade crua, sem atenuantes. O fato de ser minha filha tornou a traição mais dolorosa, mas não a tornou menos grave. Se isso é amor materno ou apenas a dignidade de uma mulher que recusa ser vítima, eu não sei mais. Talvez seja as duas coisas. O que sei é que todas as noites, antes de dormir, agradeço por estar viva. Agradeço pelo Gabriel que me salvou. Agradeço pela segunda chance que a vida me deu. E algumas noites, muito poucas, agradeço também pela filha imperfeita e perdida que, apesar de tudo, ainda carrego no coração. Não como era quando tentou me matar, mas como talvez possa vir a ser quando sair da prisão. Se isso acontecer, se ela realmente mudou, talvez possamos construir algo novo. Não a relação mãe e filha que tivemos um dia, mas algo diferente, mais cuidadoso, baseado em escolhas conscientes e não apenas em laços de sangue. E se não acontecer, se ela sair da prisão a mesma pessoa que entrou, pelo menos saberei que tentei. Que não desisti completamente da possibilidade do amor, mesmo depois de ter sido quase morta por ele. Por hoje é isso. Obrigada por terem chegado até o fim desta história dolorosa, mas verdadeira. Se ela tocou vocês de alguma forma, se fez vocês repensarem sobre os limites do amor familiar ou sobre a importância de protegerem a si mesmos, então valeu a pena dividir essa dor com vocês. Cuidem-se. Confiem nos seus instintos. E lembrem-se, o amor verdadeiro nunca deve custar a sua vida.